O Grande Truque é um dos filmes talvez menos conhecidos do Christopher Nolan. Ele lançou logo antes do Batman Begins, né, que é o primeiro da trilogia do Batman. Entretanto, é um dos filmes mais profundos, mais relevantes dele. Para quem vai depois revê-lo, é muito bom. Fala, claro, sobre mágicos, como nós vamos falar aqui agora, mas também com múltiplas camadas de significado. Fala sobre a ciência, sobre o cinema em metáfora também da arte cinematográfica e da arte como um todo. E mais profundamente, fala de ilusões que podemos viver na nossa própria vida como um todo, né? A crise de identidade que podemos viver, quem de fato nós somos como pessoas, e claro, com isso traz lições para a minha vida e para a sua como um todo, né? Então, vale já citar, o filme trata dos dois mágicos, que é o Albert Borden e o Robert Angier, que são o Hugh Jackman e o Christian Bale, como um todo, rivalidade entre os dois. E até, inclusive, vale citar os dois personagens AB, Albert Borden, Alfred Borden e Robert Angier. RA significa, juntando as iniciais, Abra, né? ABRA como um todo. Já tem um Nolan falando ali um pouco de um trocadilho que está ali remetendo, claro, a truque de mágica como um todo, né? Mas o filme, para quem não conhece já a história, ou quem vale dizer que aqui vai ter spoiler, claramente, né? Mas tem esses dois mágicos que são rivais entre si, que justamente ali querem ver quem é, digamos assim, o maior mágico, né? Eles começam trabalhando com um engenheiro, que é o Potter, que é o Michael Caine, que aparece em vários filmes do Nolan, como a gente já sabe também, que foi o Alfred na trilogia do Batman. E o Cutter é o engenheiro que faz o truque de mágica, e os dois estão como figurantes na plateia para que a esposa do Hugh Jackman, do Angier, ela possa então estar no tanque de água, e então com um nó que o Christian Bale, que o Borden faz, ela vai ali se soltar, tudo combinado, né? Acontece que por obsessão, ou por tentativa de querer ir além dos limites, o Christian Bale, um dia, o personagem, o Borden, ele faz um nó que ele não sabia nem qual era o nó que ele fez, impossível, e acaba que a esposa do Hugh Jackman, do Robert Angier, acaba falecendo, perde sua própria vida naquele momento, porque não consegue se soltar do banco de água que estava ali, né, naquele cadeado. Acontece que depois disso, claro, eles ficam com gigantesca rivalidade entre os dois, tentando ser mágicos na Inglaterra vitoriana do século XIX. Na rivalidade entre eles, o Borden, então, o Christian Bale, ele segue com a sua própria vida, acha uma esposa, encontra um grande truque de mágica, inclusive, que vai ser o homem que desaparece, né, como um todo. Enquanto um dia, em paralelo com isso, ele vai com o Michael Caine, com o Cutter, tentando também ser um bom mágico, acha um novo assistente, que é a Olivia, que é a Scarlett Johansson, que aparece bem no filme, e nesse novo show é atrapalhado pelo Borden, ambos atrapalham um ao outro e vice-versa, né? Nesse jogo, na disputa entre os dois, até que então, para descobrir esse grande truque do Christian Bale, o Robert Angier, o Hugh Jackman, manda a Scarlett Johansson, a atriz, a Olivia, para descobrir, se infiltrar, por assim dizer, como assistente do Borden, não é? Acontece que ela acaba se apaixonando por ele e dá para ele, então, um diário que supostamente é escrito pelo Borden, para que o Robert Angier vá para os Estados Unidos, o Hugh Jackman, para descobrir que o Tesla, supostamente, o cientista Nikola Tesla, era a chave para o truque do Alfred Borden, do Christian Bale. Acontece depois que a gente vai ver que não era uma ilusão, então normalmente aqui uma virada do roteiro, mas acaba que o Tesla consegue construir de fato uma máquina que permite ao Robert Angier, ao Hugh Jackman, poder fazer aquele show de mágica, né? De um modo diferente, como sabemos. Ele volta então para Londres, vira um mago muito famoso, deixa claro o Alfred Borden, o Christian Bale, obcecado para ver como que ele de fato fazia aquele truque de mágica, né? Que em paralelo, enquanto ele ficou 2 anos sozinho, sem o Angier na Inglaterra, o Christian Bale, então Alfred Borden, ficou de fato um mágico famoso na Inglaterra, não é? Só que em paralelo ele tinha um desastre na vida pessoal. Ele tinha então a Olivia como sua amante, e a sua esposa estava cada vez mais triste, porque sentia que havia muitos segredos entre os dois, então vivia uma vida também desconexa, né? Ruim, triste nesse sentido. E quando ele volta, fica obcecado para saber como que o Robert Angier, então, conseguia, de fato, executar aquele truque, até que ele vai no backstage e encontra justamente o mesmo recurso pela qual ele havia tirado a vida de modo inconsciente da esposa do Robert Angier, que é um balão de água, justamente, um tanque de água, que trancou justamente a cópia do Robert Angier,
até que ela falecesse. Então, com isso, ele foi julgado suspeito de ter assassinado o Robert Angier, e chegamos onde o filme começa, na verdade, né? Eu estou arrumando já a cronologia do filme para quem quiser entender de fato tudo que ocorre, até que ele é condenado a ir para a forca, o Alfred Borden. Acontece justamente que, com isso, ele parece que ele vai então perder sua própria vida, mas é revelado que ele tinha um irmão gêmeo, o irmão gêmeo que era seu engenheiro, justamente, e justamente, com isso ele vai então depois tirar a vida justamente do Robert Angier, que também era, sabemos depois, um grande lord inglês, que era o Lord Caldwell, né? Então ele também fingia ser uma pessoa que não era, e com isso temos aqui o grande virada final do filme. Então, o personagem do Christian Bale, que era o Alfred Borden, com seu irmão gêmeo, que não tinha sido preso, né, que era até uma identidade falsa, consegue então recuperar sua filha, que o Lord Cota havia tirado dele, que era o Robert Angier, mas sua identidade original, e com a ajuda do Michael Caine, que era o Cutter, porque ele viu o quão sujo era aquele jogo, né, que havia até então existido, porque eu queria tirar a filha do próprio pai, como era no caso o Alfred Borden, né. Bom, esse é um mini resumo, por assim dizer, da história. Acontece que, quais são os temas necessários e relevantes aqui? Primeiro, a questão da ciência é um ponto bem relevante e interessante, porque os cientistas, como o Nolan já faz em todos os seus filmes sobre visão de mundo, eu já falei aqui também no vídeo sobre a visão de mundo dele, vou colocar aqui na tela, nos cards. A ciência é como essa desbravadora, né? Desbravando os limites do conhecimento humano, por assim dizer. Então, um cientista, alguém que quer conhecer algo mais, ultrapassando os limites, assim como os mágicos queriam fazer também, não é? Acontece que naquela época, na Inglaterra vitoriana, eles eram vistos como magos, como os bruxos, né? Os cientistas, por assim dizer, como era no caso Thomas Edison, ou então, sobretudo, Nikola Tesla, que é estranho como um todo, né? Mesmo a eletricidade, portanto, aqui também tem a rivalidade no filme entre Nikola Tesla e o Thomas Edison, que tem um panorama histórico que o filme não explica bem, porque os dois eram rivais em termos técnicos, tecnológicos, né, de como deveria ser a corrente da eletricidade, e o Thomas Edison, de fato, jogou sujo para sujar o nome do Nikola Tesla no mundo inteiro, né? Acontece que o Tesla estava, de fato, correto, e a gente usa a tecnologia que era, de fato, do Nikola Tesla, né? Mas que é justamente um espelho essa rivalidade entre os dois. Primeiro, do mundo antigo na Inglaterra, onde tudo aquilo, a magia, a ciência era vista como magia negra, e na América, era já o mundo novo, nos Estados Unidos, onde o Thomas Edison justamente era visto como a tecnologia, a ciência era algo aceitável já, não é? Como o mundo antigo, o mundo novo, Nikola Tesla versus Thomas Edison, já um bom panorama. Acontece que também, claro, se reflete na disputa entre os dois mágicos, por assim dizer, né? Porque o filme tenta dizer, então, que o cientista é justamente aquele mago capaz de tornar real o que o mágico apenas finge. E, de fato, isso que o Tesla faz no filme, né? Ele torna real o que o Robert Angier tentava fazer. Ele torna algo como racional, por assim dizer, né? Acontece que, então, a ciência vira, portanto, essa tentativa de transformar o que é exótico em mundano, destruindo fronteiras do conhecimento humano, criando nova tecnologia como um todo, né? Como, sei lá, um celular, que é uma tecnologia nova, um computador, sempre ultrapassando barreiras do ser humano, indo para a Lua, né? Como nós vamos falar em Interestelar, por exemplo. Agora, a questão que o filme traz é quando o que era ilusão ou o que era mágica vira real, ela pode deixar de ser um espetáculo e virar um filme de horror. Porque a descoberta científica, como o Nolan também fala, por exemplo, em Oppenheimer, ou em outros filmes também, pode trazer, na verdade, algo ruim. Como também em Tenet, por exemplo, né? Pode trazer um horror, justamente porque é algo ruim. Ou seja, daí é um modo de pensar a ciência, que ele depois fala em outros filmes, mas também um outro modo de pensar do filme, e que é mais relevante, o Grande Truque acaba sendo justamente uma metáfora para o cinema. Né? Os dois mágicos podem ser justamente como dois diretores de cinema. Ou todo o filme, toda a estrutura do roteiro do filme, vale dizer, ela é, na verdade, assim como um truque de mágica, dividida em 3 partes, em 3 atos, por assim dizer. Se fala o que vai acontecer, a gente não percebe. A primeira parte do filme é justamente, então, essa tentativa de que, primeiro, o diretor de cinema, assim como o mágico, ele tem que criar algo sempre novo. Ou como fala Blake Snyder no livro de roteiro, que é famoso, Save the Cat, Salve o Gato, em português, fazer a mesma coisa, só que diferente. Então, sempre trazer uma coisa nova no cinema, assim como o mágico, trazer alguma coisa nova, né, uma inovação. E o truque de mágica é dividido, então, assim como o cinema, ou o roteiro do filme, em 3 atos, em 3 partes. A primeira é justamente pegar alguma coisa que é ordinário
e fazer acreditar que aquilo é real, como fala bem no filme. Então, mesmo o filme, todo o cinema também parte normalmente de uma coisa comum do dia a dia, né? O próprio Nolan, Interestelar, por exemplo, era uma filha com seu pai, algo comum do dia a dia, ou então Batman é um filho com seu pai que perde seu pai e sua mãe, por exemplo, né? E o cinema, assim como o truque de mágica, vai transformar esse algo ordinário em algo extraordinário. O mágico, então, faz uma mágica que a gente não entende o que está acontecendo por ali, com aquele objeto que eu tento verificar se era real ou não, né? Então, mesmo ir para o espaço, ser um super-herói, como estava aqui nesse exemplo que eu estou dando Nolan, no segundo ato, acontece que, de fato, a parte final do filme, então, traz essa reconciliação, ou fechar o arco do filme, fechar o truque de mágica, justamente trazendo de volta o que sumiu, ou, como também faz no filme, o próprio Michael Caine, no final, na última cena, que é... O filme abre com a cena do passarinho, com a menina, só que depois a mesma cena volta no final do filme, só que do modo oposto, com um novo significado, né? Agora a gente vê que no truque não era só o passarinho, mas justamente o Alfred Borden voltando, por assim dizer, de uma suposta morte, né? Como pelo seu irmão gêmeo. Do mesmo modo, o truque de mágica também é assim, né? Reparar o que era óbvio, mas com um novo significado, trazendo de volta para casa, como o filme também faz. Ou seja, o segundo ato do filme cresce muito o filme, né? Mas no final tem que ter uma reconciliação, uma surpresa na audiência que depois tem uma catarse emocional. Então, esse paralelo da estrutura do filme também, do cinema e do truque de mágica. E todo o filme acaba sendo, na verdade, esse jogo de desorientação. Porque o filme tenta sempre te levar para alguma situação que você acha que aquilo é a verdade e na verdade não era, né? Então, por exemplo, os diários, né? Um personagem, dois mágicos tentam enganar o outro, né? Então, Robert Andia lê o diário do Alfred Borden pensando que aquilo vai ser a verdade e depois descobre que não era a verdade. Do mesmo modo, o Alfred Borden vai na prisão, lê o diário do Robert Andia e descobrir que também foi trapaceado, ou que ele era Lord Caldwell. Lord Caldwell. Acontece então que, bom, em tudo isso, nós nesse jogo de enganação ou não, de ilusões, também a metáfora de que o cinema é um modo, assim como a mágica naquele momento era, de escapar da realidade material. Até uma cena que o Christian Bale bate na parede, por assim dizer, da rua, né? Ou seja, escapar do mundo material, e toda obra de arte é um pouco isso, né? Na verdade, o próprio autor do Senhor dos Anéis, o Tolkien, falava que o Conto de Fada, por exemplo, que também toda obra de arte pode ser, um meio de escapar do bem material, como alguém que está preso numa prisão e justamente quer pensar para algo que vai além daquela prisão. Ou nós, como no caso, por exemplo, Conto de Fadas, a gente vai entrar no nosso mundo, vê uma ovelha, vê uma árvore, acha que não vê que há beleza naquilo, mas depois eu vou para o Conto de Fadas, vejo um dragão e volto para o meu próprio mundo com novos olhares, né? Depois eu vejo, então, ver um animal, uma árvore com a beleza do que de fato ela é. Assim como pode ser que toda obra de arte, então, toda mágica, como se fala no filme, que é esse portal para algo transcendente, que vai além do mundo material, por assim dizer. Toda obra de arte é um pouco assim. O próprio cinema é, de fato, uma ilusão, não é? A fita cinematográfica é uma projeção de uma luz sobre várias fotos, projetando uma ilusão de movimento na tela. Então, o cinema está, claro, dentro de um lugar escuro, como se fosse uma caverna, não é? Ou seja, é uma ilusão também, mas algo bom, um portal para o transcendente. Acontece que o filme traz essa ideia de que nós queremos justamente ser enganados também no cinema, numa troca de mágica, porque nós queremos fugir um pouco desse mundo material. Queremos ter um bom escape, por assim dizer, portanto, né? E também isso é um tema parecido com Inception, Origem, que o Nolan também faz logo depois, alguns anos depois desse filme, que é essa ideia de que eu quero, de um modo ou de outro, fugir da realidade ou não. Quero viver um mundo de sonhos ou não, por assim dizer, né? Então, o próprio diretor vai seguir no filme esses três passos, que é esse mundo ordinário, poderia parecer ali apenas uma disputa entre Robert Andia e o Alfred Borden, mas ele vai depois, no segundo ato, o Nolan, nos deixar meio surpresos ou chocados, vai ficar nos enganando, até que no final ele vai de fato explicar o que de fato era aquela trama, mostrando a crise de identidade do irmão gêmeos, do Alfred Borden, mas também do Robert Angia, que era de fato um aristocrata, ou seja, o filme também vai seguir essa estrutura de 3 atos, correto? Em tudo isso, vale dizer que para fazer obra de arte, para fazer um truque de mágica, ou fazer um bom filme, por assim dizer, é necessário, de modo indubitável, sacrifícios. Como, por exemplo, é mostrado no filme pelo japonês, ou oriental, se eu não me engano, chinês que seja,
que tinha um truque do aquário, que todo mundo sabia como ele fazia, e como ele fazia? Bom, simplesmente ele conseguia fazer com que ele viveu a vida dele inteira passando publicamente a ser aquela pessoa que parecia que tinha que andar com quase cadeira de rodas, na verdade uma bengala, não é? Para ninguém desconfiar que ele tinha de fato no braço dele, nas pernas dele, o aquário real, por assim dizer. Então, é um sacrifício para conseguir de fato fazer bem a sua função, o seu trabalho, por assim dizer. Só que o risco disso é ficar preso nesse sacrifício, ou nessa ilusão que eu crio, né? E daí vem o tema do filme que é mais profundo, que é o tema da identidade, quem nós somos como pessoas, né? O grande truque fala muito disso porque o próprio personagem do Christian Bale, o Alfred Borden, até cita aquela hora, quando fala então do chinês que a gente citou aqui, o oriental, que finge ser, precisar de uma bengala. Você pode viver sua vida inteira fingindo alguma coisa. Não é fácil fingir quem você não é como um todo, né? O próprio Nolan está aqui remetendo um pouco também à ideia do desejo mimético do René Girard, que é essa crise de identidade que você está sempre buscando imitar outra pessoa, né? Um mimetismo, por assim dizer, porque o que o filme quer mostrar é que em cada momento eu posso desempenhar papéis diferentes na minha trajetória, como por exemplo o Alfred Borden, então ele tinha seu irmão gêmeo, um dia ele era o disfarce do engenheiro, no outro dia ele era de fato quem ele era como identidade. Mas fica então com identidade dupla, né? Ou então no palco ele também interpretava um mágico, mas depois ele saiu do palco e tinha que ir para casa ser um pai de família, ou não, mas também tinha uma amante. Então vai virar vários papéis diferentes, também vai também para o outro personagem do Hugh Jackman, que é o personagem que era na verdade um aristocrata, o Lord Caldwell, mas fingia ser um mágico pobre no começo, depois tinha uma esposa como um mágico pobre, depois vai para os Estados Unidos e depois voltando querendo ser o grande Don Tom. No palco ele tinha um sotaque americano, mesmo que era um aristocrata britânico, e o seu nome era francês, por assim dizer, né? Então toda vez, o problema disso com vários papéis assim, eu tenho uma vida sem unidade. Quem eu sou de fato. Como todo ator, talvez vai interpretar alguém e fica cansado, porque interpretar outra pessoa é difícil e pode não ter unidade de vida, por assim dizer, gera uma fragmentação que pode fazer com que eu mesmo viva uma ilusão e me perca nela. Que é o que acontece com os dois mágicos, o Christian Bale e o Hugh Jackman, o Alfred Borden e o Robert Angier. Né? Porque o próprio Borden, no filme, ele vai trazendo isso de vários modos no roteiro, né? Quando ele amarra o nó daquela pessoa, da esposa do Robert Angier, que depois acaba falecendo, ele não sabe que nó que ele amarrou, não é? Ou então, quando ele ama a esposa dele, ele não sabe, tem dia que ele ama, tem dia que ele não ama, por assim dizer, não é? Então o roteiro constrói bem essa ideia e mostra que ele está um pouco instável, né? Tem dia que ele gosta da esposa, dia que não gosta. A vida da pessoa que tem uma vida dupla é instável. Vive uma crise de identidade, por assim dizer, portanto, né? Do mesmo modo como a gente falou aqui do Robert Angier, que era um britânico, mas que tinha uma máscara americana no palco, depois trocou de nome, o nome era francês como mágico, por assim dizer, né? Robert Angier é pior ainda porque ele não conseguiu aceitar a realidade ou o sacrifício na vida real. Quando ele perdeu sua esposa, não aceitou aquela tragédia, e com isso ele se perdeu a si próprio, né? Então vai sacrificando a si mesmo nesse loop infinito de querer imitar o Alfred Borden, que era um melhor mágico do que ele. Então vai sempre correndo atrás dele, né? Como é que ele faz aquele truque, e aí eu vou para os Estados Unidos lá para visitar o Tesla, para saber como é que ele faz aquele truque, e fica obcecado por aquilo, com isso ele perde a si mesmo. Ao invés de querer aceitar viver sua própria vida, ele não aceita o que é o sacrifício, e com isso fica vivendo uma vida falsa, de máscara, não vive sua própria história, por assim dizer. Né? Se perde nesse loop infinito de obsessão, mas no final os dois acabam talvez se perdendo. Os dois perdem sua esposa, né? O Alfred Borden também perde depois sua esposa, que também ela vai também perder sua própria vida, tirar sua vida, né? Como vimos ao longo do filme. Enquanto o Angier, ele também, Robert Angier, no final do filme, toda vez que ele cometia aquele truque de mágica pela ciência do Nikola Tesla, ele tinha uma cópia dele mesmo, idêntica, literalmente, então ele tirava a vida daquela cópia. Então ele, de um modo ou de outro, quase que sacrificava literalmente a si mesmo, não é? Então tirava a sua própria vida, toda noite quando estava naquele espetáculo de mágica, ao mesmo tempo que o Borden também via essa vida dupla do irmão gêmeo, que um dia ele era engenheiro, um dia que ele não era, com isso ele tinha uma vida em metade, por assim dizer, né?
Então, ambos perdem esse gosto ou a sua carreira de mágicos, por exemplo, um sabotando o outro, mas também ambos perdem a femme fatale da história, que é a Olivia, da Scarlett Johansson, né? Ela tá com um, se apaixona por um, depois vai amar o outro, e no final ela sai daquele jogo de obsessão que os dois tinham um pelo outro, né? Então eles vão destruindo um ao outro. Ou como falou minha própria esposa, quando acabou o filme, como diria o filósofo Seu Madruga, a vingança nunca é plena, não é? Mata a alma e envenena. E bom, é um pouco disso mesmo, na verdade, né? Ele se perde nesse jogo de ambição, de dedicação total, que destrói o resto, né? Então, por exemplo, o Borden vai sacrificar a sua vida pelo segredo, né? Como seu irmão gêmeo. Pois ele vive uma vida educativa pela metade, enquanto um dia sacrifica, como o tio falou, a si mesmo, aquele espetáculo com a máquina do Nikola Tesla, não é? Então, um vai tirando a vida do outro, por assim dizer, né? Essa montagem, o próprio Borden tinha essa frustração, não, o próprio Andia tinha a frustração quando ele estava com o dupla antes, que era um bêbado, né, um ator bêbado. Quando ele ficava debaixo do palco, ele ficava frustrado porque ele queria aparecer, queria os holofotes, por exemplo, né? Acontece que com isso ele não está querendo, de fato, sacrifício. Ele remete à sua própria esposa, que te pediu sua própria vida, na qual ele não quer sacrificar pela sua própria arte. Ele quer sempre para si, a glória para si, por assim dizer, né? Então, não querer ter o sacrifício de ficar no backstage, de ficar debaixo do palco, ele acaba depois literalmente sacrificando a si mesmo, por assim dizer, distorcendo o sacrifício, né? Então, o filme traz essa ideia de obsessão pelo trabalho, pela glória, pelo orgulho, por querer a fama, e com isso eu vou perverter o que de fato deve ser o trabalho, mesmo de um artista, por assim dizer, né? Tanto é que, de fato, nesse momento, então, o Andir, quando vem a máquina do Tesla científica, esse desejo que a gente falou da ciência, de querer ultrapassar o limite da realidade, o que o homem conhece, mas com isso eu estou pervertendo a ideia de sacrifício, gera uma consequência ruim, portanto, né? Ao mesmo tempo em que eu ultrapassei como ele tem como seu limite, e isso é algo ruim, isso é algo péssimo, que vai gerar uma tragédia, por assim dizer, né? Tão ruim que até depois o Michael Caine, que é o Cutter, vai abandonar o Robert Angier no final do filme, né? Para ajudar o Alfred Borden a recuperar sua própria filha, por assim dizer, não é? Então, bom, vale citar também que o filme, em termos de roteiro, é um dos melhores roteiros do Nolan. Ele vai usar bons artifícios de roteiro, chamados de book ending ou de motifs em inglês, que é justamente essa ideia de que no que Nolan faz de um filme em direção em estilo circular, ganha novos significados, por assim dizer, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui vários exemplos de como o filme de fato é um truque de mágica, literalmente. Então, por exemplo, no começo do filme, o filme abre com a imagem de um chapéu. A gente não entende muito bem o que é aquilo, algo enigmático. Ao final do filme, o chapéu ganha um novo significado, porque eu entendi que era a máquina do Tesla que estava duplicando o chapéu do Andir. Do mesmo modo também era com um tanque de água, como a gente citou aqui, que era primeiro o local onde a esposa do Andir tinha perdido sua própria vida, mas também depois vira o local onde o Andir se perde a si mesmo, tirando a vida da sua cópia, não é? Então ele se perde naquele jogo de corrupção, de vingança, por assim dizer. Então ele também ganha um significado novo, né? Isso que é o significado de book ending e de motifs, por assim dizer. E o outro mais interessante também do filme é o pássaro. Quando, por exemplo, uma criança percebe que o pássaro no truque havia ele sido sacrificado para o truque de mágica acontecer, e pergunta onde está o irmão do passarinho, né, por assim dizer. Ou seja, que também remete ao tema do filme central, onde está o irmão do Alfred Borden, onde está a cópia do Robert Angier, por assim dizer, né? Então o truque de pássaro também está ali, deixando bem claro o drama do filme inteiro, correto? De tal modo que nós queremos que a mágica funcione, mas o filme está o tempo inteiro explicando como que de fato era, mostrando o que de fato era. Se eu rever o filme, vou entender, depois ver com o novo significado tudo isso daqui, né? Que eu entendi o plot twist no final, não é? Só que na hora eu não vejo. Por quê? Porque está escondido, mas ninguém acaba, tá visível, mas ninguém quer ver, por assim dizer. Eu quero, como o filme fala, ser enganado. Ou, de modo mais interessante, como também pode ser para a nossa própria vida, alguma coisa que parece ser complexa, né? Um truque de mágica, por exemplo, tem que ser complexo, como fala o Robert Angier. Como é que ele faz? Ele pensa lá, é simples, ele usa uma dupla, né? Como de fato era, ou como o Borden usava com seu irmão gêmeo para fazer aquele truque do homem desaparecer. Mas o Angier queria alguma coisa complexa, né? E ainda também para a gente pode ser um pouco assim. A vida tem que ser simples. Soluções tem que ser simples. Não posso querer complicar. Se eu complicar, vai estar errado, por assim dizer, né? Tudo de fato deve ser simplificado ao máximo, mas é uma boa vida, por assim dizer.
mas a gente quer alguma coisa complexa, uma grande fórmula, uma grande máquina que seja, não é? E por fim eu termino falando do filme então como um valor da obra de arte, que é a reflexão final, de mostrar, como eu falei, do prisioneiro que sai da prisão e quer voltar para a realidade reerguido, por assim dizer. De tal modo que naquele momento existia a mágica, no século XXI existe o cinema, como essa obra de arte que vai mover as pessoas para ir num grande local escuro, numa plateia, para ver aquela ilusão que está sendo colocada na tela, que está sendo colocada no palco, mas eu tenho que fazer isso, ou ter contato com a obra de arte de modo positivo, sem ferir a hierarquia da vida, como fazem o Abra, os dois mágicos, né, o Alfred Borden e Robert Angier, sem querer ferir a hierarquia de que o homem, o trabalho foi feito para o homem, e não o homem para o trabalho. Eu não posso virar escravo da minha obsessão, ou do meu objetivo assim, profissional. Pelo contrário, o que importa na vida é que eu vou amar a minha família, a minha esposa, aceitar também a realidade, o que foi o que o Angier não fez quando perdeu sua própria esposa, não é? Caso contrário, eu vou virar escravo da minha obsessão, como eles viraram e perderam-se a si mesmos nesse jogo de corrupção, de orgulho como um todo, né? De tal modo que eu tenho que aceitar a realidade, como o Angier não fez, e assim é porque, bom, em última instância, também entender o meu limite na ciência, na realidade, mas também de mim mesmo, ser humilde, porque caso contrário, eu vou por esse caminho de autodestruição, e o preço da autodestruição é justamente que tentar tornar uma ilusão real é que eu vou virar escravo da minha própria ilusão. Vou me perder na minha ilusão como um todo. Eu perco minha identidade e quem eu sou nesse processo. Isso é importante, essa é a lição do filme para nós. Então é isso. Também falei do Nolan, como eu falei em outros vídeos, aqui vai aparecer na tela. Também vou fazer um vídeo de Tenet. Caso queira colocar uma coisa no comentário, dúvida do filme, interpretações diferentes, coloca aí nos comentários. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, viu?